Olá, amados irmãos, a paz do Senhor. Nós não tivemos a oportunidade de estudarmos a nossa revista. Eu quero aproveitar esta oportunidade para destacar alguns pontos importantes que podem lhe ajudar na explanação do assunto neste domingo. O tema da nossa lição é a maravilhosa graça, né? É um tema realmente muito bom, que condiz com a realidade do assunto que está dentro da revista. Romanos capítulo 6, versículo de 1 a 12, mostra de fato uma preocupação muito grande de Paulo com os judeus. E a nossa leitura em classe, mas eu quero abordar alguns assuntos que o autor da revista veio colocando, que nessa luta entre Paulo e os judeus, nesta carta, ele veio travando. O autor da revista coloca que o primeiro ponto sobre os inimigos da graça, ele destaca dois pontos fundamentais, que havia uma grande disputa de ideias entre Paulo e os judeus, que o primeiro inimigo ele apresenta o antinomianismo, né? Uma declaração, uma suposição dos judeus acerca da pessoa de Paulo, dizendo que ele era contra a lei, e da forma que eles colocavam, havia uma intenção de dizer que Paulo estava instigando as pessoas a viverem segundo os seus pensamentos e não ligarem para a lei de Deus. No capítulo 5, versículo 20, o autor coloca uma coisa muito importante, que ele chama para uma abordagem quando Paulo declara que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Agora imagine só, os judeus guardando a lei, outras pessoas vivendo fora da lei, sem compromisso, de repente se converte ao evangelho, e Paulo começa a declarar que essas pessoas viveram de uma forma abundante no pecado, mas Deus foi tão misericordioso que superabundou a sua graça sobre a vida dessas pessoas. E o pior de tudo, depois de Deus fazer isso, Paulo levar aos judeus entender que eles não precisavam mais viver debaixo da lei, porque a graça já bastava tudo. Então começou a criar um grande confronto. Outro inimigo que o autor da revista coloca sobre a questão do legalismo, né? Os judeus já não aceitavam o posicionamento de Paulo e por cima defendiam com unhas e dentes, de uma forma bem grotesca, de que todas as pessoas, para ter uma comunhão com Deus, tinha que de fato guardar a lei. Então o autor até coloca na página 25, no final do último parágrafo, ele coloca que os judeus acrescentaram cerca de 613 preceitos aos 10 mandamentos do Senhor. Então então o autor descreve isso como um legalismo. E até hoje dentro das igrejas de fato existe o legalismo. Existem denominações aí que criam suas próprias liturgias, suas próprias regras, como uma forma de segurar o povo. E não é por normas que o povo são segurados dentro da igreja ou em santidade, é pelo Espírito de Deus e acreditar na palavra do Senhor. Mas o legalismo é isso, é você impor algo que Deus não mandou, que não está escrito na Bíblia, e você coloca para a pessoa que ela tem que obedecer para ter alguma comunhão com Deus. Assim, os judeus tinham essa ideia de que ninguém jamais poderia ter comunhão com Deus se não vivesse debaixo da lei. Agora, como Paulo ia provar para estas pessoas que a graça de Deus era o suficiente para as pessoas viverem sem a lei? É simples. No segundo ponto, ele destaca a vitória da graça. Ele destaca dois pontos dentro desse item. A lei nunca foi capaz de vencer o pecado, libertar alguém do pecado. A lei nunca foi capaz de vencer a morte. Então Paulo começa a usar esse argumento para mostrar para os judeus que a graça era algo muito forte vindo da parte de Deus, que através da graça o homem era liberto do pecado. Através da graça o ser humano poderia viver
uma vida sem a contaminação do pecado. A lei não vence a morte, e Paulo começa a mostrar para esta igreja que a graça vence a morte. Mas Paulo tinha uma preocupação em tornar isso mais amplo, porque na concepção do judeu, que o antinomianismo era algo que Paulo estava proporcionando, que a pessoa poderia viver de qualquer forma. Então o autor, na página 27, ele fala sobre a exigência da graça, que não é simplesmente o ser humano viver no profundo do pecado e a graça superabundar na vida dele, que depois desse processo ele pode viver de qualquer forma. Então ele começa a mostrar que a graça é algo progressivo, que o ser humano, depois de receber a graça de Deus, ele tem um compromisso a mais. Então ele fala sobre a graça que santifica, e ele coloca 2 pontos aqui que a teologia considera: a santificação posicional e a santificação progressiva. O que é isso? A santificação condicional é aquela que o ser humano estava lá no lamaçal, Deus o tirou e separou para si, o santificou. Agora a santificação progressiva, essa é uma ação humana de poder se santificar na presença de Deus para servir o melhor ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então Paulo começa a dizer: não é bem assim. Eles não estarão debaixo da lei, mas não vai viver uma vida de qualquer forma, porque a graça de Deus vai exigir desta pessoa uma mudança de vida, uma santificação. E se nós formos olhar na Bíblia, nós vamos ver que a lei nunca santificou o ser humano, a lei nunca libertou o ser humano do pecado, a lei nunca livrou alguém da morte. E quando nós formos ver a graça de Deus, ela perdoa pecados, liberta o ser humano do pecado. A graça de Deus, ela santifica a vida do ser humano, é o livramento da morte, porque Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Então a graça proporciona tudo isso. Aí Paulo começa a mostrar isso: não é simplesmente alguém sair do buraco do pecado, a graça superabundar e ele viver de qualquer jeito, porque até em Judas, no versículo 4, a Bíblia é enfática quando ela diz que muitos converteram a graça de Deus em libertinagem, e esses receberão o juízo de Deus. E eu quero destacar isso para vocês, para se tornar mais simples como explicar todo esse assunto. Essa é a minha concepção, foi o que eu entendi um pouco do assunto. Claro que esse assunto é mais abrangente e você pode trabalhar muito melhor do que eu estou trabalhando aqui, mas o fato é que eu simplesmente estou destacando esses pontos para que a lição se torne mais clara, objetiva para você, e as suas ideias possam avançar, através da sua sabedoria, você possa fazer um estudo bem abrangente, a qual venha edificar as pessoas. Mas o importante são esses pontos. Que Deus abençoe a vida de todos os nossos professores, e que a cada dia vocês possam tornar-se pessoas de fato usáveis nas mãos do Senhor para edificar outras vidas. Que Deus os abençoe.